João 18, tá? O texto é fácil. É o texto em que Jesus foi preso. O livro de João tem lá suas características. Vou me concentrar por aqui hoje. Não vale competir com um bebê, né? Vocês vão escolher. Vou ler. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunia ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhe perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhe perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhe disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Só até aí. Vamos orar? Senhor Deus, a nossa compreensão da Tua palavra é limitada. A nossa expressão de louvor é limitada. A nossa tentativa de se achegar a Ti, a nossa tentativa de Te imitar é limitada, Pai. Mas eu quero humildemente Te pedir, Deus, que a gente possa, segundo a Tua misericórdia, extrair da Tua palavra hoje a Tua vontade, o Teu desejo para o nosso coração e não as coisas que o meu próprio coração ou o coração de qualquer um aqui deseja. Que a gente possa ser a expressão da verdadeira religião, a religião do Teu coração, Deus. Amém. A gente, depois, né, desse períodozão que a gente ficou de férias, sem se encontrar semanalmente aqui, apesar de que muitas pessoas a gente se encontrou aí ao longo desse período, a gente teve aquele incidente do início do ano, que foi marcante, aquela treta que deu lá no jornal francês, do Charlie Hebdo, onde os caras tinham lá a ideologia deles, e eu não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado, e fatalmente, numa represária de cunho religioso, fez com que algumas pessoas do Islã entrassem lá e dessem cabo da vida de um monte de gente. Não é de se estranhar que depois disso, e eu não vou entrar nem no mérito político da coisa, a gente sabe que a direita francesa tem os seus interesses nesse tipo de atentado. Mas uma coisa que surgiu entre, sobretudo, os muitos amigos ateus que eu tenho começaram a falar, tá vendo? Como a religião causa a morte, como a religião é má. Eu queria, antes de começar a falar, fazer uma pergunta para vocês todos. Aliás, duas perguntas. A religião, ela é violenta ou pacífica? E a segunda pergunta é, a religião é revolucionária ou conservadora? Essa pergunta fica na cabeça de vocês por enquanto. Violenta ou pacífica? Conservadora ou revolucionária? Quando aconteceu aquela fita, todo mundo começou a se levantar e falar, porra, mas esses caras do Islã são realmente uns desgraçados, a vida inteira fizeram isso, olha como eles são e não sei o quê. E muita gente levantou a bandeira falando, porra, temos que acabar com o Islã. Fez com que tentassem expulsar um monte de gente lá, né? Lá da França e da Alemanha e de outros países da Europa e tudo mais. E uma das palavras que mais se falou, ou duas palavras, né? Sobretudo, a palavra que mais foi dita é, esses caras são fundamentalistas. E é uma palavra que a gente usa
às vezes, para definir uma coisa ruim. Eles são fundamentalistas. E na maioria das vezes a gente fala sem nem ao menos ter a percepção do que isso quer dizer, o que é ser fundamentalista. A gente associa a palavra fundamentalista ou a palavra radicalismo ou radical a tudo que é de ruim. Se eu vejo um muçulmano radical, então eu já associo que ele é ruim. Se eu vejo, aliás, ao contrário, se eu vejo um muçulmano e vejo que ele é ruim, eu já associo ele ao radicalismo. Se eu vejo um militante, seja da direita, da esquerda, e ele é radical, então eu já não gosto dele, porque ele é radical demais. Se eu vejo um torcedor em um time de futebol e ele é radical em defender a bandeira do seu time, eu já não gosto dele porque ele é radical. E a gente associa necessariamente radicalismo ao que é ruim. Só que uma coisa é inevitável a gente associar. Uma coisa é inevitável a gente dizer. A religião, neste caso do Charlie, fez com que uma violência terrível acontecesse. Em nenhuma instância a morte é justificada. E naquele caso a gente teve a religião associada à morte. A religião lá dos muçulmanos associada à morte. E muitas pessoas falam, a gente precisa acabar com isso. Só que essas mesmas pessoas que falaram, temos que acabar com a religião dos muçulmanos porque eles causaram morte, são pessoas que vão defender, por exemplo, a não extinção de torcidas organizadas, mesmo sabendo que muitas mortes foram ocasionadas por causa da torcida organizada. Assim, pela mesma lógica de quem diz, temos que acabar com os muçulmanos porque eles causaram morte, eu diria, então temos que acabar com o futebol porque ele também causa morte? A resposta é não. Não é o futebol que causa morte. Assim como não é a religião que causa morte. Agora vamos deixar um pouco os muçulmanos de lado, porque não é um assunto que eu domino e acredito que ninguém aqui é muçulmano. A gente pode ter esse radicalismo, esse fundamentalismo, essa mesma expressão autoritária dentro do cristianismo. Só que é muito mais fácil a gente olhar para os outros. É muito mais fácil eu olhar para o torcedor do outro time, é muito mais fácil eu olhar para o radical da outra instância política, é muito mais fácil eu vou olhar para o radical muçulmano, ou para o radical católico, ou para o radical seja lá a religião que ele for. E a gente associa então essa ideia de radicalismo à religião. Mas a religião em si mesma, ela, como já foi falado outras vezes aqui, não é expressão efetiva da vontade de Deus, mas ela é uma interpretação dos homens sobre a vontade de Deus. Há o cristianismo, que é uma expressão sobre a vontade de Deus. Há os muçulmanos, tudo mais. Dentro do cristianismo existem várias expressões, desde as mais conservadoras até as mais liberais e revolucionárias que existem. O mesmo cristianismo que instigou o Martin Luther King, e para quem não conhece a história dele, é uma história inacreditável. O mesmo cristianismo que instigou ele a lutar pelos direitos civis dos afro-americanos dos Estados Unidos, o mesmo cristianismo deu origem a absurdos como as cruzadas que saíram da Europa em direção ao Oriente Médio e fizeram barbaridades por lá. O mesmo cristianismo, a mesma Bíblia, o mesmo texto sagrado, o mesmo evangelho que motivou homens sensacionais como São Francisco de Assis a fazer coisas que, aos meus olhos, eu diria, esse homem não é um ser humano, ele é uma outra coisa, uma outra qualidade de criatura de Deus. O mesmo cristianismo instigou coisas como a Inquisição, onde milhares de homens e mulheres foram mortas apenas por pensar diferente. Então, a gente não pode afirmar que a violência vem da religião. A violência não pode vir da religião. Martin Luther King, um homem que fez o que fez, não era violento e era 100% motivado pela sua religião. São Francisco de Assis, que era um homem excepcional e, segundo algumas literaturas que eu tenho visto, tem até pessoas que propõem a possibilidade dele não ter existido. Ele não existiu, ele é uma lenda. Porque não poderia um homem ter feito aquilo que ele fez. Motivado pela religião. Motivado pelo mesmo cristianismo que a gente tenta pregar por aqui. A religião, portanto, é uma ferramenta. Ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal.
uma ferramenta que, bem utilizada, pode construir benefícios extremos para a humanidade, e mal utilizada pode ser uma arma e tirar a vida de uma pessoa. No curso de Excel que eu faço lá na Copel, o exemplo que eu dei foi sobre o microfone. Estava falando com o microfone e falei: o microfone custa uns R$250, uma ferramenta excelente, mas se o meu objetivo for pregar um prego na parede, ele não presta para nada. Ele vai ser jogado. Se eu tentar bater um prego com aquele microfone, ele vai destruir o microfone e o prego não vai entrar na parede. E o cristianismo, aliás, as religiões, a mesma coisa. A gente então olha para os muçulmanos como se eles fossem os maiores assassinos da face da terra, aquela coisa toda, mas no mesmo texto bíblico que está escrito assim, em Mateus 5:9, Jesus fala: os bem-aventurados os pacificadores. Alguns capítulos para frente, você vê Jesus falando que trouxe a espada. Ele não veio para trazer paz, mas veio para trazer guerra. Então, quer dizer, qual é o problema da religião? O problema da religião não é mais a religião. O problema da religião é o fundamentalismo, será? O fundamentalismo de olhar para o texto que ele fala da espada e concentrar toda a sua experiência religiosa nesse texto. Ou talvez olhar para o texto que ele fala do bem-aventurados os pacificadores e se concentrar tudo naquele texto e acabar se fazendo refém de apenas um texto, apenas uma frase, desconsiderando todo o resto. Se na mesma Bíblia eu tenho um texto que fala que bem-aventurados são os pacificadores e algumas páginas para frente dizendo o mesmo homem falando que trouxe a espada, será que a Bíblia está se contradizendo, como afirmam os camaradas ateus aí? A resposta é não, a Bíblia não está se contradizendo. O problema é que a Bíblia não é um livro tão simples de regras de sim e não, de faça e não faça, como na maioria das vezes a gente acredita ser. Ou pior, como na maioria das vezes as pessoas querem que a gente acredite. Que o livro, o texto bíblico é uma lista de coisas que você pode e que você não pode fazer. Em cumprindo elas, eximiamente você se aproxima mais ou menos de Deus, para que no final da sua vida você receba um prêmio de consolação por uma vida inteira de privações, por não ter feito aquilo que você queria ter feito, mas não fez por medo da privação final, aliás, da punição final. A expressão fundamentalista surge no leito da Igreja Batista, do século XIX. A Igreja Batista ela é uma igreja que ela é muito importante em termos teológicos porque ela é exatamente a fronteira entre o tradicionalismo e o pentecostalismo. Ela está ali no meio. Né? Ela divide, por um lado, os presbiterianos e, por outro lado, a Assembleia de Deus, por exemplo. Dentro dessa Igreja Batista do século XIX surge um pastor, o qual não vou lembrar o nome dele agora. Enfim, não importa, outro dia talvez eu lembre. E ele se declara fundamentalista alegando o seguinte: vou me ligar apenas aos fundamentos da minha religião e não a tudo aquilo que foi colocado, tudo aquilo que foi enxertado. Esse pastor ele se levanta contra a teologia liberal, contra a teologia que vai tentar fazer uma análise completamente eximindo o aspecto metafísico de Deus e trazendo a Bíblia para uma realidade, trazendo a Bíblia para uma interpretação completamente mundana. E ele fala: não, Deus é Deus. Jesus é Deus. Jesus foi crucificado e ressuscitou. Jesus nasceu de uma mulher virgem. Essas coisas fundamentam a minha fé. E essas coisas são inegociáveis. Eu não posso ir contra isso. Eu não posso abrir mão disso. Eu não posso romper com isso. E por isso ele se declara fundamentalista. Mas o fundamentalismo toma um outro aspecto quando chega no século XX e os fundamentalistas cristãos também, dos Estados Unidos sobretudo, começam a tretar com os darwinistas que querem ensinar evolução dentro das escolas. E por causa dessas e outras questões, esse fundamentalismo começa a tomar um aspecto de ignorância. E todo fundamentalista é tomado como ignorante, um cara que é contra a ciência. O darwinismo, que é tomado como a ciência, como o esclarecimento,
e do outro lado os cristãos fundamentalistas, que são tomados como os contrários ao esclarecimento. E de lá para cá, a gente acaba associando a palavra fundamentalista a tudo que é burro, a tudo que é ignorante, a tudo que se opõe ao avanço tecnológico, ao avanço moral, ao avanço, seja lá o que for. A gente entende o fundamentalismo, esse radicalismo fundamental, como tudo aquilo que é oposto ao avanço. Seja por uma estratégia de marketing dos ateus, não sei. Seja porque de fato fomos isso, também não sei. O fato é que hoje, quando você olha para quando você escuta fundamentalismo, você já se refere, você já associa ao ignorante. Quando você pensa num muçulmano fundamentalista, você já imagina um cara lá no meio do deserto, trocando camelo pela mulher. Se você vê um cristão fundamentalista, você já imagina o Marco Feliciano. Não. Você já imagina pessoas do naipe desse senhor aí que eu citei, que acham que... Enfim, né? Não preciso falar nada dele. Se você pensar em qualquer um, se você pensar num judeu fundamentalista, você vai se lembrar lá nos anos 50, aqueles judeus que matavam muçulmanos com metralhadora, e ainda hoje, vários casos na faixa de Gaza e tudo mais. Só que não é, fundamentalismo não é isso. Isso chama-se ignorância. Essa tentativa de diminuir o texto bíblico a uma lista de coisas que eu posso e que eu não posso fazer é uma ignorância. Não falo agora pelos judeus ou pelos muçulmanos, estou falando apenas do cristianismo. E é por isso que quando a gente associa fundamentalismo a essa mentalidade, a essa nova perspectiva de fundamentalismo, esse senso comum de fundamentalismo, a gente está se equivocando, falando uma coisa que não é de fato o que deveria ser. Os fundamentalistas cristãos, eles vão ter então esse tipo de abordagem, de dizer a Bíblia tem que ser lida, e melhor, lida no seu idioma original e, se possível, no idioma original em que foi escrita. Porque qualquer coisa fora disso é interpretação. Se eu pego um texto bíblico e leio ele em português, eu tenho uma perda cultural gigante. Eu tenho uma perda temporal muito grande. E será que o que está escrito ali na Bíblia, que se aplicava lá na Galiléia de 2000 anos atrás, se aplica objetivamente à nossa realidade hoje em Curitiba, século XXI? Essas pessoas, esses fundamentalistas, agora em aspas, para que a gente possa entender que fundamentalista não é aquilo que o senso comum entende. Esses fundamentalistas, talvez, eles são exatamente aquilo que foi falado. A oposição ao avanço. Só que, em contrapartida, eu tenho um texto bíblico, eu tenho um texto sagrado que fundamenta a minha religião, tenho a Bíblia, e ela foi escrita para todos os homens sobre a face da terra. Para todos os seres humanos sobre a face da terra. Em todas as culturas, em todos os tempos. Desde que Jesus pisou seus pés na terra, daí em diante, desde que o texto bíblico começou a ser escrito, ele foi escrito para todos os homens. Em oposição ao Antigo Testamento, que foi tirada uma amostra que era o povo judeu, e esse povo foi doutrinado a partir de regras duras a adorar a Deus, a glorificar a Deus a partir das regras. E quando surge o próprio Cristo de dentro desse povo, trazendo uma nova perspectiva, a perspectiva que diz, o Antigo Testamento, que está escrito lá, é a prova de que vocês não são capazes de ser salvos por vocês mesmos. Porque nenhum homem cumpriu todas as leis. Nenhum ser humano naquela época cumpriu todas as leis. E em não cumprindo todas as leis, está fadado ao inferno. Quando surge Jesus e a nova perspectiva dele se tornar o próprio Cordeiro sacrificado e dizer, pela minha morte vocês vão ser salvos. Pelo meu sacrifício vocês vão ser salvos. Vocês não vão ser salvos porque pagam o dízimo em dia. Vocês não vão ser salvos porque usam a roupa X ou Y. Vocês não vão ser salvos porque estão todos os domingos na igreja, não. Vocês vão ser salvos porque o próprio Filho de Deus se fez carne, sangue e se matou por nós.
no ato de covardia contra si mesmo. Assim, o maior inimigo do religioso fundamentalista é a modernidade. Essa mentalidade de que agora todos os caminhos levam a Deus, né? Essa frase que foi evoluída de todos os caminhos levam a Roma e depois todos os caminhos levam a Deus. Essa frase eu particularmente acho completamente equivocada. Não acredito que todos os caminhos levam a Deus. Acho que alguns caminhos levam a Cristo e apenas Cristo leva a Deus. Algumas pessoas conhecem Cristo através do conservadorismo de algumas igrejas mais duras. Outras pessoas conhecem Cristo a partir disso aqui. E outras pessoas conhecem Cristo não sei aonde. Algumas pessoas conhecem Cristo no centro de Umbanda. Outras pessoas conhecem Cristo no puteiro. Entendeu? Só que eles conhecem Cristo. E Cristo traz eles para Deus. O inimigo desse fundamentalista religioso é a modernidade, que vai dizer tudo está certo. Tudo está certo. Todos os caminhos levam a Deus. Só que o fundamentalista escuta todos os caminhos levam a Deus. Vamos supor, um cristão fundamentalista escuta todos os caminhos levam a Deus. Então qual é a vantagem de ser cristão? Qual é a vantagem de eu ter essa religião e não aquela? É uma pergunta que eu recebo, várias pessoas me fazem assim. Qual é a vantagem? Por que ser cristão? Se eu tenho tantas experiências religiosas que eu posso aproveitar. Porque no cristianismo eu tenho coisas boas, mas coisas ruins. Eu posso essas coisas ruins trocar pelas coisas boas que eu tenho, sei lá, em outras religiões. Não vou citar um nome nenhuma que eu lembro agora. O fundamentalista e o homem moderno estão em contradição. E o homem moderno, ele é o demônio para o fundamentalista. Porque o homem moderno é aquele homem que diz tudo vai dar certo, ou todos os caminhos levam a Deus. E o fundamentalista diz apenas eu levo a Deus. Tanto o homem moderno quanto o homem fundamentalista estão equivocados. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Muitos caminhos levam à morte. E as pessoas vão à morte achando que estão indo para Deus. Muito menos sou eu que levo a Deus. Se tem uma coisa que com certeza não leva a Deus, sou eu. Para sanar o problema que abrimos... aliás... Quando esse homem fundamentalista olha para o homem moderno e fala, eu preciso de uma estratégia para que ele venha para mim. Qual é a estratégia mais eficaz do mundo para as religiões desde sempre? Medo. O medo é a arma do fundamentalista. E daí você vê assim, bom, o medo, o terror. Se você não se converter à minha religião, eu vou te matar. É o que acontece em alguns países do Oriente Médio. Se você não se converter à minha religião, vou roubar sua mulher e suas filhas e vou vender para sei lá onde. E daí você se converte, é claro. Não é óbvio? Se alguém ameaçasse a minha filha e a minha esposa, eu faria qualquer esquema. Se eu não tivesse condições hábeis de lutar com esse cara, eu fazia qualquer esquema. Eu sou ser humano, igual todo mundo aqui. Eu acredito que a maioria faria também. E daí a gente olha para esse fundamentalista islâmico que sequestra crianças, que mata pessoas, que explode bombas e que mata jornalistas franceses. E a gente fala, esse é o exemplo de fundamentalista que se utiliza do medo para aumentar sua religião. Mas existem outros fundamentalistas. Existem pessoas que dizem para você assim, se você não entregar os seus dízimos e as suas ofertas aqui, nesse lugar, você está fadado ao inferno e em vida, porque o demônio, o gafanhoto devorador, vai consumir tudo que você tem. Algumas pessoas vão dizer assim, peraí, mas não é tão grave quanto matar um jornalista, quanto matar uma pessoa, é muito mais grave. Porque quando um homem aponta uma arma para minha cabeça e fala, eu vou te matar, ele está ameaçando a minha vida. Quando um outro homem fala para mim a partir de uma suposta autoridade evangélica, uma suposta autoridade religiosa e diz a sua eternidade está amaldiçoada, ele está ameaçando muito mais. Então, tanto fundamentalistas muçulmanos que atiram, quanto fundamentalistas cristãos que ameaçam, são fundamentalistas e terroristas. Ambos merecem cadeia, na minha opinião. Alguns fundamentalistas cristãos, que a gente vê por aqui, são motivados pela ignorância. Aprenderam assim. Eu aprendi isso. Eu aprendi que eu tinha que... Enfim, todo mundo sabe. Eu tinha que falar
que a pessoa não podia faltar ao culto, e tinha que dar a grana e não sei o quê. Mas convenhamos, a maioria deles faz isso por proveito próprio. Quando eu começo a impor uma violência simbólica, sempre vou usar a polícia como exemplo. A polícia está com 38 na cinta. Ele pode me ameaçar e eu não posso fazer nada, ele vai me dar um tiro. Só que se ele acreditar que eu tenho um poder espiritual sobre a vida dele, e se eu falar qualquer coisa, eu falo assim... Ha! Se eu convencer ele de que eu tenho mais poder do que aquele revólver que ele carrega quando está fardado, o que ele vai poder fazer contra mim? Quantos aqui de nós conhecem multidões que acreditam que um sem vergonha de terno e gravata em cima de uma caixote de madeira, não sou eu, porque eu não estou de terno e gravata, um sem vergonha, um pilantra de terno e gravata, falando abobrinhas, lendo o texto bíblico completamente desqualificadamente. Quantos? Não, esse é um só. Quantas pessoas vocês conhecem? Quantas pessoas você conhece que falam assim para os membros da igreja: você precisa orar 3 meses antes de namorar? Ou então, essa mulher aí não é para você. Ou então, quantos você ouve assim: mas eu não posso pagar o dízimo porque eu tenho dívidas para pagar. Eu falo assim, mas você prefere devolver para Deus ou pagar para o homem? Quantas pessoas vocês escutam dizendo assim: mas esse instrumento que você está tocando, ele é ungido? Você vai tocar músicas consagradas? Você vai tocar músicas que não adoram a Deus? Quantas pessoas fazem terror na cabeça dos jovens, adolescentes e velhos e todo mundo a partir do nada, a partir de um discurso falido, um discurso que não se utiliza da Bíblia, se utiliza apenas do eu. Naquela mesma perspectiva que eu falei, da mesma forma que o homem moderno fala todos os caminhos levam a Deus, quem faz esse tipo de proposta indecorosa diz apenas eu levo a Deus. O anúncio da crise moral, olha a frase, o anúncio da crise moral é o alimento do fundamentalista, seja por ignorância ou por proveito próprio. Casamento gay, por exemplo. Eu não sou gay, nunca fui gay na minha vida, nunca tive oportunidade. Quer dizer, a oportunidade eu já tive, mas eu abri mão. Mas... é um fundamentalista mesmo. Vamos ver se isso é verdade. Casamento gay. Eu não estou fazendo uma apologia ao casamento gay, não estou afirmando que é certo nem que é errado. O que eu estou dizendo é, quantas vezes vocês ouviram alguém dizer: se liberarem o casamento gay, a família vai ser destruída? Quantas vezes? Assim, eu já vi, né, vários gays e lésbicas por aí, passeando de mão dada. Lá na Federal eu vejo vários casais homossexuais namorando, se beijando e tudo mais. A minha família nunca foi destruída com isso. Eu vi vários gays se beijando, minha família nunca foi destruída. Mas eu já vi muitos pastores pregando abobrinhas e a minha fé quase foi destruída. Eu nunca vi um casamento... Eu já vi casamentos... Já fui até convidado para um casamento gay uma vez, só que era em São Paulo, não podia. Só que eu nunca... A minha fé nunca foi abalada porque eu vi 2 homens supostamente apaixonados, ou 2 mulheres. Mas eu já vi a fé de muitas pessoas ser abalada por causa de absurdos pregados de cima do púlpito a partir de uma suposta autoridade evangélica. E essa suposta autoridade evangélica se utiliza dessa suposta crise moral para dizer: se você não me obedecer, coisas piores que essa vão acontecer. Se a gente liberar o casamento gay, daqui a pouco as pessoas vão estar casando com animais, vão casar com objetos. Se a gente liberar... Em caixas de papelão. Caixas de papelão, exatamente. Se a gente liberar... Só que assim, o mesmo discurso contra o casamento gay, e novamente, não estou fazendo apologia ao casamento gay. Eu só estou dizendo que esse medo é alimento do fundamentalismo. O mesmo cara que falava assim, mas se eu liberar para as mulheres votarem, o que vai acontecer do mundo depois? Nós estamos falando em público. Se eu liberar para as mulheres dirigirem, o que vai acontecer? Se eu liberar, daqui a pouco elas vão acreditar que elas são igual aos homens. Se eu dar um salário digno para os meus empregados, daí eles vão comer, eles vão viver.
Se eu liberar o casamento gay, minha família vai ser destruída. Não, não vai. Se eu liberar um casamento gay... E é interessante, naquele livro do Paulo Bravo, ele fala numa das palavras, dos textos dele. Ele fala que a indústria bélica norte-americana, ela é, a sua grande maioria, conservadora e evangélica. Esses conservadores e evangélicos são os maiores lobistas contra o casamento gay, dentro das maiores instâncias norte-americanas. Então, quer dizer, um cara que se sustenta, que vive a sua vida vendendo armas para miseráveis no Oriente Médio e pelos países mais miseráveis da face da Terra, são os mesmos que estão dizendo: se 2 homens se apaixonarem, minha família vai ser destruída. Então, pela lógica do cara, eu estou dizendo, é melhor eu matar uma pessoa, é melhor eu, um homem, matar outro homem, do que permitir que um homem se apaixone por um outro homem. Assim, por mais que a gente não queira ser fundamentalista e tenha as nossas diferenças de opinião, é inevitável a gente entrar num debate. As religiões são antagonistas. Quer dizer, se Jesus é Deus, então os judeus estão errados, porque para eles o Messias ainda não veio. Se os muçulmanos estão certos, então os cristãos e os judeus estão errados, porque Jesus é apenas o 24º profeta do Corão e Muhammad é o 25º e maior. Então, de alguma forma, eu tenho que acreditar que a minha fé é a certa e as outras estão erradas. É impossível eu acreditar, como o homem moderno diz, que todos os caminhos levam a Deus. E como então que eu faço para acreditar que nem todos os caminhos levam a Deus, apenas Jesus leva a Deus, sem me tornar um fundamentalista, nesse senso comum? A resposta é clara e objetiva. Assim que eu achar aqui, eu vou responder para vocês. Casamento gay. Fica para a próxima semana. Fica para a próxima semana. Próximo fascículo. Eu só comprei o primeiro fascículo do Pregação. De termos gerais, voltando lá atrás, o que eu falei, né, que o fundamentalismo surge na Igreja Batista, e dentro dessa lógica da Igreja Batista do século XIX, fundamentalismo é voltar aos fundamentos, voltar àquilo que é fundamental para a minha fé. Quando eu olho para uma igreja, quando nós aqui, cristãos que nos reunimos na Igreja do Armazém, olhamos para a Igreja Assembleia de Deus e diz, são nossos irmãos. E uma pessoa pode olhar e falar, caramba, mas vocês são completamente diferentes deles. E daí a gente olha para a Batista aqui do Piragini ali e fala, são nossos irmãos. Piragini, são nossos irmãos. Só que daí, tanto eles, quanto a gente, quanto o pessoal da Assembleia, somos completamente diferentes. Tem algumas coisas que nos unem. Essas coisas que nos unem são os fundamentos. É o que eu olho para um cara da Assembleia de Deus, chamo ele de irmão. É o que eu olho para um batista da primeira igreja, chamo ele de irmão. E quando eu começo a voltar nos fundamentos e repensar quais são as coisas mais óbvias que eu preciso acreditar para que eu seja cristão, eu remeto a um texto que está em João 13, 34 a 35, que é o próprio Cristo se despedindo dos seus amigos. Amigos esses que até há pouco tempo ele chamava de discípulos e agora ele chama de amigos. Quando o próprio Cristo olha para eles e a partir de um discurso de despedida, dizer, tô indo, tá chegando minha hora, daqui a pouco o traidor vai aparecer, e aquele papo que você já conhece, Jesus Cristo fala para eles a seguinte frase. Ele rompe com todos os outros antigos mandamentos e ele fala, agora para vocês que são meus amigos, os mais íntimos, os que estão jantando comigo na última janta que eu vou fazer na minha vida. Imagina aquele cara que você convidaria se você estivesse, no corredor da morte, aquela pessoa que você convidaria para jantar a última vez com você. São essas pessoas que estavam com Jesus naquele momento. E ele diz, para vocês 12 aqui, 11, porque um já tinha espirrado, para vocês 11 aqui, um novo mandamento eu vos dou. E o Jesus que está predizendo a sua morte diz, um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem se amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos,
se vocês se amarem uns aos outros. Esse texto mostra Jesus no último dia de vida, repartindo a mesa com as pessoas mais íntimas do seu coração e dizendo isso para eles. Existe uma maneira para que todos identifiquem o que é cristianismo. E essa única maneira não é o fato de vocês lutarem contra os gays, não é o fato de vocês militarem pela direita ou pela esquerda, não é o fato de vocês usarem terno ou usarem qualquer roupa, não é o fato de vocês dizerem que tatuagem é do diabo, não é nada disso. A única coisa que vai fazer com que uma pessoa passando por vocês entenda esse grupo é de cristãos é o fato de vocês se amarem uns aos outros. Se há um fundamento no cristianismo, é o amor. Se há uma maneira plena de expressar amor, é em liberdade. É impossível manifestar amor sem liberdade. Como eu já falei várias vezes aqui, eu posso impor qualquer coisa a qualquer um, mas não posso impor amor. Eu não posso obrigar ninguém aqui a se converter. A única maneira de fazer com que as pessoas se convertam é mostrando para elas amor. E a única maneira de mostrar amor para elas é dando liberdade. Se existe um fundamento no cristianismo, é esse: o amor em liberdade. Se existe uma maneira de sermos identificados como cristãos, é essa: amando em liberdade. Se existe uma maneira de sermos de fato fundamentalistas no cristianismo, é essa: amando o mundo inteiro e em liberdade. É interessante também a gente atentar ao seguinte: esse texto que eu li, João 13, 34 e 35. E o texto que eu li no começo é João 18, alguns minutos depois. Lembra o texto que eu li, que Pedro decepou a orelha do cara? A gente ouve todas as vezes que o amor, a liberdade, o amor, a liberdade, o amor. Passa alguns minutos e a gente quer matar as pessoas que não aceitam o nosso Deus. A gente quer matar as pessoas que querem prender Jesus. Assim, para terminar essa palavra de hoje, o fundamentalismo cristão, e se é que existe um fundamentalismo, e se é que existe uma maneira de expressarmos o cristianismo que não seja esse, eu não sei qual é, a única maneira de manifestar cristianismo é amando. E a única maneira de amar é em liberdade. E daqui a pouco a gente vai se esquecer disso, como o próprio Pedro esqueceu. E é por isso que a gente vive em comunidade. Quando eu esquecer, vocês me lembram. Não dá para prender ninguém. Não dá para obrigar ninguém. Quando um de vocês esquecer, eu vou lembrar. Não dá para obrigar ninguém. Deixa a pessoa ser livre. Se uma pessoa daqui resolver não voltar mais, não dá para obrigar ninguém. Se uma pessoa resolver vir para cá, não dá para prender ninguém. Só vou pedir para vocês que todas as vezes que eu esquecer do amor, esquecer da liberdade, tenham autoridade de falar para mim que eu estou sendo fundamentalista, mas não de Cristo. Um fundamentalista de mim mesmo.